Acidente de trabalho. A morte de 2 trabalhadores que foram limpar uma cisterna em um condomínio de Águas Claras ganha repercussão nacional. O que eles fizeram de errado? Qual é a forma correta de fazer a limpeza de uma cisterna? A repórter Gabi Faria foi atrás dessas respostas. Hoje nós estamos aqui nesse prédio em Águas Claras para a gente tentar entender como que é feito a limpeza de cisternas. Por quê? Infelizmente, nós mostramos essa tragédia que aconteceu esta semana, onde 2 funcionários acabaram perdendo a vida, enquanto estavam fazendo essa limpeza de cisterna. E hoje nós estamos aqui com o Jonatas, que é engenheiro de segurança, e ele também é diretor do Sinteste, que é o do Sindicato dos Técnicos de Segurança, e ele vai explicar para a gente porque tem um dado que ele nem está atualizado, onde cerca de 48% dos acidentes que acontecem em espaços confinados, como este da cisterna, é por conta de limpeza e manutenção. E foi o que infelizmente aconteceu com esses 2 funcionários. Jonatas, primeiro para a gente entender, nós estamos nesse espaço aqui que foi cedido por um síndico, para a gente mostrar, lembrando que não foi aqui que aconteceu esse acidente, mas para a gente mostrar como é que é feita essa limpeza de cisterna. Nós estamos com uma cisterna aqui e quando a gente fala de espaços confinados, é exatamente isso daqui, A porta de entrada, vamos dizer assim, para essa cisterna, ela é bem pequena. E não é só isso daqui, essa cisterna, ela engloba todos esses espaços aqui deste estacionamento, São mais de 200 litros ou 1000 litros de água aqui embaixo da gente, Jonatas? Isso mesmo, Só para a gente entender, só a definição do espaço confinado pela NR33 é um local não projetado para ocupação humana de forma contínua. Isso já me mostra o risco iminente à saúde e à vida que o trabalhador ele está exposto ao exercer qualquer atividade dentro do espaço confinado. E é por isso que, se tratando de espaço confinado, eu preciso seguir todos os procedimentos que vai favorecer a integridade e a proteção dele aí ao acessar esse ambiente do espaço confinado. O que a gente nós que somos leigos, no caso eu estou falando aqui, e às vezes quem estiver me assistindo em casa, o que a gente não imaginou que poderia acontecer é que uma cisterna desta, onde tem água, poderia exalar gás. E foi isso que aconteceu com esses 2 funcionários, Eles inalaram gás no momento em que eles estavam fazendo a limpeza dessa cisterna. Exatamente. Um espaço confinado hoje, ele é reconhecido pela deficiência de oxigênio. Pode ter gases inflamáveis, explosivos, e por isso que existem medidas de proteção, principalmente a do oxigênio, que é a medição de gases, para identificar se realmente tem algum gás aí que vai ser um agente nocivo para a saúde do trabalhador, tá? Então são diversos tipos de gases que podem surgir tanto antes da atividade, é por isso que eu faço a medição, e também durante a atividade. Então eu preciso fazer a minha medição antes de iniciar a minha atividade, com o supervisor aqui para o lado de fora, tá? E também monitorar essa medição, tá? Essa atmosfera perigosa durante a minha atividade. Douglas, no caso desse acidente, o próprio equipamento utilizado para fazer essa manutenção, essa limpeza da cisterna, ele solta esse gás, Sim, porque é uma mistura química, A partir da hora que esgota a água para poder fazer o procedimento de limpeza, como o espaço é muito grande, tem uma mistura química. E com isso, quando o colaborador vai entrar para executar o serviço, se tiver falta de oxigênio, ele pode perder a consciência, Falta de oxigênio, automaticamente ele vai perdendo a consciência, desmaia e, infelizmente, ele vai ficar lá dentro. Se não tiver todo o sistema de segurança ali funcionando, tripé para o salvamento, o vigia, a pessoa com rádio aqui fora, ele lá dentro com rádio, equipado com cinto de segurança, se caso, isso, para sempre estar em contato, sempre se comunicando. Se não está começando a passar mal, ele já tem que passar um rádio para poder a pessoa já poder fazer o procedimento de resgate. A gente pede para que as empresas sejam certificadas, a gente tem a garantia de que eles saibam dos riscos que eles estão correndo naquele momento, porque a gente acaba sendo responsável também por isso. Então é importante que o síndico, ele procure saber se a empresa já tem a credibilidade de estar trabalhando nessa área, se ela já faz esse serviço há muito tempo e se ela tem toda a certificação necessária para poder fazer esse serviço.
Olha, o que aconteceu nesse condomínio em Águas Claras, repito, com repercussão nacional, com a morte de 2 trabalhadores, uma tragédia, e a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o que aconteceu. Quais foram os procedimentos que esses trabalhadores dessa empresa contratada por esse condomínio tomaram, fizeram, como eles se comportaram? Estavam usando equipamentos de segurança? Estavam usando os equipamentos de segurança corretos? São perguntas que a Polícia Civil em breve vai responder para todos nós. E é isso que a gente quer saber. E é evidente que um acidente com esse porte, a morte de 2 pessoas, de 2 trabalhadores, desperta e chama a atenção de todos os condomínios do Distrito Federal. Águas Claras, por exemplo, não é? Tantos condomínios em Águas Claras, evidente que a partir de agora o síndico está ainda mais atento na hora de mandar limpar a cisterna. Ontem, falando e conversando sobre esse tema aqui no nosso Cidade, eu perguntei ao profissional de segurança do trabalho se a limpeza de uma cisterna como essa, de Águas Claras, era um trabalho simples ou se era um trabalho complexo. E ele foi muito claro na resposta quando ele disse: olha, Henrique, não é que seja um trabalho complexo. Não é complexo, muito complicado, não. Mas é um trabalho que exige um treinamento, que exige cuidados. E essa pergunta que fica: como foi feito esse trabalho de limpeza nesse condomínio que acabou levando à morte de 2 trabalhadores? Um morador desse prédio de Águas Claras, ele tentou ajudar na medida do possível, chegou a passar mal, né, quando ele entra dentro da cisterna, percebe que era gás, chama a atenção do porteiro, né, e consegue segurar, né, a ânsia desse porteiro, que fazia de tudo também para ajudar aquelas 2 pessoas que ali estavam com água e lama mais de 1,5 metros pelo corpo. Deu certo, eles se salvaram, graças a Deus. Mas após o acidente, um outro trabalhador, Caio Alves da Cruz, de 24 anos, ele foi internado em estado grave no hospital de base e agora foi transferido para o hospital de Santa Maria. O estado de saúde do Caio ainda é grave, ele continua na UTI. O Cidade continua acompanhando esse caso atentamente, de olho na investigação da Polícia Civil, para contar e explicar para todos nós, através da sua perícia, o que de fato aconteceu e o que levou a essa tragédia.